Boa tarde, espero que todo mundo esteja bem que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Vitor Cardoso, eu estou no sexto período de agronomia, eu sou tutorado do professor José Maria Vilela Pado, professor de melhoramento genético, trabalha com trigo, e hoje eu vim apresentar o meu trabalho que eu vou apresentar no CIUFA, que é o comportamento de liagens de trigo da uva ao déficit hídrico. Quero agradecer primeiramente à Universidade Federal de Lavras, o pessoal da fitotecnia e ao grupo de pesquisa em extensão em trigo e cereais de inverno ProTrigo, que sempre me amparou aí e me deu um suporte para poder conseguir realizar essas pesquisas tão fundamentais para o desenvolvimento da cultura. Vou dar uma introduzida sobre o trigo no Brasil, né? A gente sabe que ele é o segundo cereal mais consumido do mundo, porém é um dos poucos cereais que o Brasil ainda não é autossuficiente. A gente tem que fazer a exportação dele. Muito disso devido ao clima. E o trigo, ele se espera a produção dele num clima mais é, com temperaturas menores. E o Brasil, por ser uma região tropical, é de difícil implementação, sendo que a maior produção é no sul do país, e o cerrado, ele é responsável por boa parte da área produtiva. Então, a gente já tem um gargalo bem grande para poder fazer o melhoramento genético, visando a produção do trigo no cerrado, que é a maior área produtiva do Brasil em território, né? Então, a gente tem bastante desafio nessa área do manejo do trigo. E aqui, eu tenho alguns dados do Instituto Nacional de Meteorologia, onde nós podemos observar a temperatura média aumentou bastante ao passar dos anos, né? Então, isso reforça ainda mais que programas de melhoramento genético devem ser implementados para poder minimizar esse aumento climático, né? Esse aumento de temperatura, visando a produção em larga escala e transformar o Brasil num país suficiente de trigo. Aqui, no meu trabalho, a gente observou o comportamento de linhagens de trigo submetidas ao déficit hídrico, com ênfase na produção da matéria seca das espigas e seu reflexo no rendimento de grãos. A gente observou que trigos que possuem maior quantidade de matéria seca, principalmente da espiga, eles têm maior produção de grãos. Além disso, a quantidade de matéria seca, ela é fundamental para o sistema produtivo de grãos em si, visto que 50% da biomassa do trigo ela fica retida no solo. Então é bastante bom para o sistema, para retornar carbono ao solo, retornar nutrientes, amenizar a temperatura do solo, e só 50% disso é retirado nos grãos. Dentro desse experimento, a gente utilizou 8 genótipos, sendo dois comerciais, que é o Tbil Calibre e o BRS 264 da Embrapa, e os outros 6 foram genótipos derivados do programa de melhoramento da UFA. A condução do experimento, ela ocorreu na casa de vegetação situada na cidade de Lavras mesmo, a cidade da Universidade Federal. As plantas foram mantidas com irrigação constante de 90% da capacidade de campo e a suspensão da irrigação foi realizada no florescimento das plantas. Ao final do ciclo da cultura, foi realizada a mensuração da matéria seca da espiga. Como eu já falei anteriormente, a matéria seca ela apresentou bastante relação com a produtividade dos grãos em si. Então, é, genótipos que apresentam maior quantidade de matéria seca apresentaram maior quantidade de grãos. Aqui está alguns resultados médios, né? A gente observou que o experimento foi conduzido com dois manejos de irrigação, sendo eles irrigação contínua e déficit hídrico, além das 5 repetições, totalizando 80 parcelas experimentais. A gente utilizou o método ANOVA e o teste de média Scott-Knott, e a gente conseguiu observar que algumas linhagens do programa de melhoramento apresentaram desempenho promissor em condição de sequeiro para essa variável, destacando os genótipos da UFLA 04, 15 e 20, na condição para a questão de maior produção de matéria seca. A condição de estresse hídrico, nota-se que, apesar de todos os genótipos terem apresentado médias iguais,
Alguns apresentaram valores de matéria seca de espiga superiores aos diagnósticos comerciais. Como a gente consegue observar no gráfico, é o UFLA 03, UFLA 04 e UFLA 05. Desse modo, desses resultados que obtivemos, a gente consegue observar que programas de melhoramento genético são essenciais para a gente desenvolver uma maior produção e um desenvolvimento sustentável da agricultura no Brasil, visando a gente conseguir suprir a necessidade de trigo na totalidade. Então, eu quero agradecer aí, muito obrigado pela oportunidade de estar participando mais um ano do Silfa e nos vemos lá.